Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui do portal Licitações Municipais. Essa que é a nossa 31ª live do portal Licitações Municipais e hoje temos mais uma convidada muito especial, a professora Cristiane Stroppa. Já estamos aqui que é muito interessante, muito polêmico e que eu gosto muito de estudar e falar. Cristiane, boa tarde, tudo bem? Oi, Tiossi, tudo bem? Tá bom assim essa visualização que eu tentei acomodar aqui o celular? Tá Então ótimo, tá bom. Tá bom. que bom. Cristiane, uma alegria muito grande aqui para o portal Licitações Municipais contar com a sua ilustre presença. A Cristiane, que é doutora em Direito, que é assessora de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo e é uma expert nesse tema de prerrogativas, micro e pequenas empresas inerentes às contratações públicas, e foi justamente por conta disso que nós optamos por essa temática. Então, seja muito bem-vindo ao nosso portal e fique à vontade para suas considerações iniciais. Perfeito. Tiossi, eu é que agradeço esse convite. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, né? Não tive ainda a oportunidade de te encontrar. Acompanhei aí já algumas lives. E assim, só tenho a te parabenizar pela ideia de fazer lives com mulheres, porque isso não é muito comum, realmente, né? Então, e foram pessoas, dentro do possível, eu tenho assistido, seja aqui no Instagram ou depois no YouTube, e são, assim, mulheres maravilhosas, com muito conhecimento, e eu realmente espero estar à altura, né, de todas essas mulheres que participaram e das que ainda vão participar ainda. Bom, esse tema realmente é do meu interesse. Eu fiz a minha dissertação de mestrado. E por quê? Porque quando começou essa ideia de ter uma legislação estipulando aí as prerrogativas para micro e pequenas empresas, eu acabei trabalhando como consultora no Ministério do Planejamento. Então, eu participei ativamente desses debates, não da redação da Lei Complementar 123, isso não, mas da redação do primeiro decreto que regulamentou essa legislação. Só que assim, o interessante, depois ver a aplicação efetiva de estudo, é que algumas questões que depois foram surgindo com relação à implementação das prerrogativas, discussões com relação mas isso não fere a isonomia, você ter para um grupo econômico um tratamento diferenciado, isso no momento não se pensou, né? A ideia era efetivamente, até por uma parceria com o Sebrae, de desenvolver esse grupo econômico. E, assim, logo no início da minha carreira, eu trabalhei no Sebrae. Então, assim, eu vivenciei esse problema das pequenas empresas na prática, porque eu fui trabalhar lá, ainda a gente estava naquela mudança de legislação, depois, quando o Sebrae passou a ser obrigado a seguir a Lei 866. E aí, assim, eu me lembro que um dos grandes questionamentos das micro e pequenas empresas eram: nossa, a gente não consegue participar das suas licitações, porque em face do porte das licitações, nós não temos estrutura. Se talvez tivesse alguma maneira de dividir o objeto, da gente ter algum tipo de preparação, tanto que o Sebrae tem esse fomento, ele faz curso, ele prepara, ele faz cartilha, ele tem um material muito bom no sentido de auxiliar as micro pequenas. Mas, na verdade, essa ideia ela só é fortalecida por esse estudo, com base realmente no estudo que o Sebrae fez, e que identificou qual é a participação desse grupo econômico no PIB nacional. Quer dizer, ele, na época, já tinha uma participação importante. Essa participação hoje, por uma pesquisa rápida que fiz no Sebrae, ela se mantém, está em torno aí de 20%, 21%. Só que o que o Sebrae detectou, que de 10 empresas que abrem num ano, 9 fecham, né? Por uma questão, muitas vezes, de falta de formalidade, de estruturação mesmo. Então, o Sebrae sempre se preocupou com isso, mas essa outra parte, que era o fomento, no sentido do governo implementar isso, conseguia fazer sozinho, né? Então, foi essa a ideia de uma parceria na época com o Ministério do Planejamento. E também porque isso já existia fora do país, né?
nós tivemos uma grande influência do direito norte-americano. Lá eles têm esse tipo de incentivo às pequenas empresas. Vou evitar de ficar dando muitos dados, mas a nossa expressamente, aqui minha colinha, o artigo 146, inciso 3, a linha D, 170, inciso 9 e em especial 179. Quer dizer, não é por falta de fundamento normativo. Nós tínhamos já previsto em 3 dispositivos da Constituição essa possibilidade do Estado intervir na ordem econômica com fomento a esse grupo econômico. Só que qual era a questão? Não se pensou inicialmente que esse fomento iria ser na seara das contratações públicas. Esse fomento, inicialmente, até por assim, uma série de legislações que cuidaram do SEBRAE, trataram apenas de um implemento na área tributária. Curiosamente, esse privilégio, inicialmente, ele não era no tocante aos contratos administrativos, mas sim tributário. Muito embora a gente pode até resgatar que a própria Lei 8666, ela tem um dispositivo, que é o artigo 23, parágrafo 7º, que na época, quando ele foi colocado aqui na lei, ele foi colocado para auxiliar as pequenas empresas. Isso aqui foi um trabalho do SEBRAE. Só que não era específico, levava aí a contratação do MPE, nada disso. Apenas possibilitava que o objeto, desde que ele tivesse essa natureza divisível, a administração tinha que fazer essa divisão, né, até para possibilitar a ampliação de competição. Mas isso acabou não sendo implementado pelo governo, porque é muito complicado essa questão de divisão, que essa, inclusive, é uma crítica dos governos hoje a fazer, por exemplo, a licitação com cota, porque eu vou ter que administrar 2 contratos. Isso é muito complexo para a administração. Então, isso acabou não sendo implementado nem para MPE e nem para outro tipo de porte de empresa. Tratando especificamente da MPE, existiram várias legislações falando dessa preferência em campo administrativo, mas não houve a ideia de se dar essa para a MPE. Se regulamentou a Constituição e aí sim se falou de compra governamental, chama atenção, é a Lei 9841 de 99, ela falava dessa possibilidade nas contratações públicas, mas isso não aconteceu na prática. Tá? Então, não adiantou muito isso. Quer dizer, eles perceberam que faltava um pouquinho mais de fomento por parte do Estado, né? Uma vontade política para se garantir dessa preferência. Muito embora a Código Civil tenha previsto um tratamento diferenciado, mas a coisa só começa no governo Lula com o plano plurianual de 2004 a 2007. Aí, assim, a coisa começa a mudar. Porque ele previu expressamente o uso do poder de compra para fortalecimento desse grupo econômico. Então, é previsão expressa disso. Né? E ele usa até essa expressão, poder de compra do governo, no fortalecimento das micro, pequenas e médias empresas ainda. Na época, ele falava das médias empresas. E aí que a discussão começa. Né? O Ministério do Planejamento começa a estruturar essa se redige a lei. Eu me lembro que, na época, uma das grandes discussões era, que inclusive eu tive lá dentro do Ministério, por que a gente vai discutir essa questão da preferência MPE dentro de uma lei que é tributária, né? Que cuidava do Simples Nacional? A resposta que, na época, nós tivemos foi que 2 legislações. Nós temos que aproveitar essa legislação Simples para ali descrever esse processo de preferência. Por isso que é uma lei complementar, porque é uma norma com fundamento tributário, e aí pela Constituição tem que ser lei complementar. O que no primeiro momento também gerou muita discussão, se ela tinha alguma questão de hierarquia superior à Lei 8666, que era uma lei ordinária. Então, isso hoje já está solucionado, porque se entende que é uma lei com 2 temáticas diferentes. Então, na temática de licitação, ela é equivalente à Lei 8666, tocante ser ordinário. Na temática tributária, a lei complementar. Agora, uma outra discussão que foi muito interessante, e eu acho que é bom as pessoas saberem como é que se chegou nessa redação, sim, foi que, ultimamente,
atende os preceitos constitucionais? Quer dizer, porque a licitação, ela tinha lá os dois grandes objetivos, na época não tinha o terceiro, que era o desenvolvimento nacional sustentável, mas ela tinha aquele objetivo de isonomia e busca da proposta mais vantajosa. E será que eu dar uma preferência econômica para esse grupo atende a esses dois objetivos da lei? Ou eu vou estar dando uma preferência sem nenhum fundamento constitucional? E eu me lembro que na época eu fiz essa análise, que foi reproduzida depois na minha dissertação, e eu cheguei à conclusão de que para que atendesse esses dois objetivos, a gente tinha que mudar, inclusive, a ideia do que é licitação. Isso eu depois vi, até eu fazia a minha dissertação, isso foi escrito por vários doutrinadores, que é a ideia da licitação como função social. Foi algo que eu defendi, inclusive, na minha dissertação. Porque, para mim, é a única maneira de explicar por que eu posso dar uma preferência a um grupo econômico em detrimento de outros grupos econômicos. Eu entender que eu posso usar a licitação como uma política pública, para fortalecimento de outros interesses e não apenas dizer assim, eu quero ter uma empresa que me forneça alguma coisa ao preço. Né? Porque o preço de uma MP não é necessariamente o menor. Por isso, é a ideia de proposta mais vantajosa. Então, a partir do momento que se identifica isso, perfeito, não há problema nenhum. A questão da isonomia, fundamento constitucional para o descrime, e a questão da busca da melhor proposta, na verdade, aqui é aquela diferença, né? Não é a melhor proposta no mercado, é a melhor proposta na competição. Né? Levando em consideração os valores agregados, que eu vou garantir que essa empresa se mantenha, que ela contrate pessoas. Então, isso é o que eu quero alcançar. Eu não quero alcançar o menor valor no mercado. Então, isso tudo gerou essa discussão e que foi o que norteou a expedição da Lei Complementar 123. Bom, essa legislação especificamente trata, né, nos artigos 42 a 49, mas a gente não pode esquecer que o artigo 3º é referência para a definição do que é considerado micro e pequena empresa, inclusive já foi submetido a uma alteração. Existe um projeto para se aumentar mais esse valor. Eu lembro, na época foi apresentado pela Fife Domingos, mas isso, pelo que eu percebi, acabou sendo esquecido. Né? Ele queria subir muito mais esse valor, mas deixaram para lá. Dentre essas prerrogativas, que eu acho assim, que são mais importantes para a gente falar rapidamente, os artigos 42, 43, 44, 45 são os mais simples, né? Porque eles independiam, inclusive, de expressa regulamentação. Quer dizer, com a mera expedição da lei, já houve um entendimento à época, jurisprudência variada, TCU, não, eles são de aplicação imediata, que é o quê? Eu poder aceitar que a micro e pequena empresa participe de licitação com certidão vencida e certidão positiva, tá? E a ideia do empate ficto. Então, isso, vamos dizer assim, a polêmica existe com relação a isso? Não, né? Acho que a polêmica é mais concreta. Mas essa questão da prorrogação, e se precisar prorrogar um pouquinho mais? E se lá a Receita Federal não liberar a certidão? E se agora, nesse período, onde tem várias normas que prorrogaram a validade, como é que a gente resolve? Então, acho que é o problema mais operacional do que de preferência propriamente dita. Agora, o que eu acho que tem de bem interessante com relação a essas preferências, e a gente já fala rapidamente depois, até volta para as perguntas, com relação a artigo 48. Né? Eu acho isso fundamental. Que, num primeiro momento, se colocava como faculdade, né, da administração. Aí o governo federal, no decreto, colocou como obrigatório que é a licitação exclusiva. E aí estados e municípios acabaram por copiar. A ponto do próprio governo federal dizer assim, olha, depois que ele faz uma alteração no decreto lá em 2017, se você não tiver regulamento, viu, use o meu. Porque o que acontecia na prática era o seguinte, alguns estados e alguns municípios, pura e simplesmente não regulamentaram. Não regulamentaram para não efetivar essa preferência. Né? Só efetivava aquelas duas do 42, 43, 44, 45. Só isso.
Então, o governo federal falou de jeito nenhum. Se você não tiver norma, você usa a minha. E se você tem norma, passe a usar. E aí houve uma orientação do próprio da Tricom, no sentido de que os tribunais de contas fiscalizassem se os entes federativos estavam dando essa implementação de preferência, inclusive com a possibilidade de punição. Então, essa questão da licitação exclusiva para a MPE, ela, se a gente olhar a norma, parece fácil, né? O problema é a aplicação concreta, né? Por isso que eu vou deixar aí para as questões. Porque quando a gente olha aqui, ele diz, não, olha, licitações com itens ou lotes, com valor de até 80 mil reais, na época eu justifico. Foi o valor do convite mesmo. Porque inicialmente era para ser 50 mil, não era 80. Era 50. E aí a gente acabou argumentando com o governo. Falou, olha, se deixar 50, vai ficar essa questão da discussão do convite, porque convite, como regra, quem participa é MPE. Então, vamos deixar para 80 mil? Tanto que agora a gente mudou o valor do convite e a gente manteve os 80 mil. Né? Eu até acho que poderia ter sido feita uma atualização desse valor para acompanhar o valor do convite. Mas é que não houve essa referência na lei, então é como se fossem valores separados, mas não são valores separados. Tá? A ideia foi exatamente essa. Então, dá uma ideia de que toda vez que eu puder dividir o objeto e fizer uma licitação, como eu cansei de ver editais, onde eu tenho lá vários objetos, e cada um com valor, às vezes até no mesmo edital. Eu tenho o exclusivo e eu tenho a ampla participação. Então, até isso é possível. Mas veja, eu já vou começar a dar uma polêmica aqui. Aqui em São Paulo, a gente tem uma legislação, e acho que é o único lugar do Brasil, em que a nossa ata, ela prorroga, né? É o único lugar do Brasil que a ata vale 2 anos. Nenhum outro lugar é assim. Tá? Porque no nosso está previsto na lei. É por isso que ninguém pode dizer que isso é ilegal, porque não é em decreto, é em lei. E aí, dentro daquela lógica de autonomia, a gente poderia disciplinar. Perfeito. Uma questão que surgiu já no tribunal, mas a gente não conseguiu resolver, foi a seguinte. Tá bom, quando prorroga a ata, você não está extrapolando o valor? Porque se eu fiz uma licitação inicial, um pregão para uma ata, e teve diferença pelo valor de até 80 mil, quando eu prorrogo, a gente prorroga na totalidade, não é no que resta da ata. Então, na verdade, não é 80, é 160, né? Então, isso ninguém pensou. Porque se pensou para essa regra geral de mais 12 meses. Então, ninguém pensou que, olha, e no caso da ata prorrogar? Quer dizer, isso é um impedimento à prorrogação ou não é um impedimento à prorrogação? Isso é só uma exigência de licitação ou é uma exigência de contratação? Então, isso é uma polêmica. Tá? Depois, a questão da cota e a questão da subcontratação eram faculdades. Mas aí o que o governo começou a perceber? Que era melhor, não era suficiente essa implementação, porque tinha muitos objetos que não eram divisíveis, em especial na área de engenharia, né? Obra, mais complicado isso, e alguns serviços, não só de engenharia, mas serviço, às vezes, por uma questão de garantia, assistência técnica, não é muito comum haver essa possibilidade de divisão. Então, eles acabaram prevendo no decreto, né, o decreto lá de 2015, que também a questão da cota fosse obrigatória. E aí, os demais entes federativos, até por simetria, acabam copiando, alteraram os decretos para fazer da mesma maneira. Então, hoje a gente também tem a cota do tal dos 25%, que aí também é uma polêmica, porque é muito simples. Quando eu olho aqui a norma, nossa, facílimo. Aí mesmo? E como é que você faz isso? Porque tem gente que usa essa regra da cota de 20%, usando aquele referencial dos 10% que a lei fala de preferência. Então, cada um tem um critério, que não existe um critério único para fazer essa cota. Outras dúvidas, assim, que eu já vi que me perguntam, mas e se... Aí eu falo bastante, né? Eu tô me sentindo que o Guilherme, que não deixou quase você falar. Porque ele fala muito, eu falo, gente, você ganha de mim, Guilherme. Eu ainda falo com as mãos, eu tenho um problema com spam live, porque eu dou aula, eu fico assim, eu não consigo nem tomar água, porque senão eu derrubo a água. Fica à vontade, Cris. Está Mas... uma verdadeira aula aqui. Pode continuar sem nenhum problema. Vamos lá, obrigada. Então, acho que o grande problema é como é que a gente divisão da cota. Eu posso fazer, outro dia me perguntaram, se forem itens diversos, eu posso fazer os 25 para alguns itens e não para outros?
Olha, eu entendo que da forma como está, pode. Você pode tanto pegar todos os itens e fazer cota em todos. Você pode destacar 25 e fazer 25 e 75 de outro item. Eu acho que isso fica naquele critério da administração de melhor implementação dessa regra da cota. Agora, e a subcontratação? Né? A subcontratação não tem aqui. Não foi colocado. Eu me lembro, por pesquisas que fiz, que Goiás, se me falha a memória, a Goiás, eu não sei os municípios, tá? Porque aí são muitos e posso estar dizendo uma bobagem. Ah, não, mas aí você que, né, que faz questão de município. Olha, o município tal fez, eu desconheço. Mas, em termos de estado, Goiás fez. Ele colocou em decreto a obrigatoriedade de fazer subcontratação. Não conseguiu na prática. Não conseguiu. Porque não é tão simples assim essa questão da subcontratação. Porque eu já tenho que saber antes. Aí, um questionamento. Como é que eu faço para pagar? Porque a norma estabelece que o pagamento pode ser feito direto. E aí, a gente briga com a 4.320. Que para mim é uma norma ultrapassada, a gente precisa fazer uma outra norma mais atual, né? Veja essa questão do pagamento antecipado. Né? Então, por isso que não tem. Mas será que a subcontratação não seria uma saída hoje? Será que se eu previsse a obrigatoriedade da subcontratação, não seria uma forma de fomentar a micro e pequena empresa? Porque hoje, para mim, o que ela precisa é ser fomentada. Fiz uma pesquisa rapidamente esses dias para verificar, olha, o que tem de fomento MPE em face da pandemia? Nada. Nada. Mesmo o Sebrae. O Sebrae está trabalhando duro na questão tributária. Né? Tanto que eu tinha visto ontem uma notícia que hoje o Senado ia aprovar alguma coisa com relação a algum tipo de isenção para a MPE. Muito embora o Simples, eu sei que está adiado aí os 3 meses, né, para pagamento e tudo mais. Mas veja, e para contratação? Tem alguma coisa? Não. Então, eu acho que tributário ajuda? Ajuda, mas eu acho que a gente está aos olhos de novo, tá, para esse grupo econômico e dizer, meu Deus, como é que eu salvo essas pessoas? Né? E, de novo, o governo vai ter que auxiliar nisso. Lembrando até um dado, né, histórico para quem gosta de estudar, a Diretiva Europeia 24 de 2014, nós também nos amparamos nela para fazer esses critérios, quer dizer, a gente não criou isso da nossa cabeça, isso foi feito também fora do Brasil. Outra coisa que eu acho importante lembrar, depois eu ponho mais coloco mais lenha nessa fogueira. A resolução conjunta, olha, o nome é enorme, Atricom /Abracom Audicom /CNPTC IRB número 1 de 2020. Na verdade, a Atricom é a Associação dos Tribunais de Contas, né? Então, todos esses órgãos se uniram e fizeram aí uma norma que estabelecendo diretrizes para os órgãos de controle. Né? E, especificamente, o artigo 2º, inciso 9, diz de uma necessidade de orientação e incentivo dos jurisdicionados, né? Então, as administrações, em apoio ao SEBRAE, a adquirirem bens e serviços das MPS. Então, muito embora eu não vi isso aqui na prática, tá? É uma orientação no sentido de dizer assim, o Tribunal de Contas, chame aí o SEBRAE, faça alguma coisa e vamos ver de que maneira os governos poderiam fomentar, né, essa contratação de MPE, porque eu acho que é a saída. Cheguei a ouvir uma live, e vou contar que mandei uma mensagem para ele perguntando, olha, eu vou participar de uma live lá com o Tios, vocês vão fazer alguma coisa nessa área? E ele respondeu que e depois dessa live ele falou mesmo, né? Então, obviamente, ele não disse o quê, mas que tem uma medida provisória que está na Casa Civil para ser analisada e que uma das coisas que essa medida provisória vai prever é um novo fomento MPE. Eu tenho algumas ideias, que é a subcontratação, eu acho que tem que ter pagamento antecipado para a MPE. Eu sinto muito, né? E acho que a gente tem que aproveitar esse momento
porque já há abertura dos órgãos de controle para o pagamento antecipado. Eu tenho visto manifestações de N tribunais de contas falando sobre isso, porque o grande problema delas, elas não têm condições financeiras de esperar pagamento, mesmo que você diga assim, pago rápido. Tem a administração que é correta, paga mesmo, mas ela não aguenta esperar. E se não pagar? Faz o quê? A legislação tinha previsto a possibilidade dela transformar o débito, né, em um título e comercializar esse título, o negócio não foi para frente. Então, assim, ideias boas tem. Eu acho que a gente precisa implementar. Então, acho que se fizer isso, olha, vamos incentivar, vamos fortalecer isso aqui, vamos obrigar a que se faça subcontratação, porque mesmo que você fale uma grande obra, você pode subcontratar para a MPS. Você tem MPS de todos os segmentos econômicos. Então, vamos subcontratar dentro do possível. E aí justifica se isso não for possível, né? Paga antecipado. Vamos ver que saída, porque saída existe, né? Existe o Instituto da Subrogação. Eu lembro que eu estudei isso para o mestrado, preciso resolver essa questão. Não, existe a possibilidade de subrogação. Então, é possível sim você trazer MPE para o contrato, porque tem um problema de emissão de nota de empenho, você precisa vincular o CNPJ, traz ela, faz um termo aditivo e coloca ela lá no contrato. Pronto, justifica que você faça o pagamento direto a ela. Eu acho que aí são ideias que a gente tem que ter, sim, para poder fomentar esse grupo econômico. Porque é o que a gente tem mais visto hoje, né? E aí um relatório do Sebrae, são as empresas que estão fechando. Porque elas não têm. Se a média já não está tendo estrutura para aguentar todo esse período, a pequena e a MEI, né, não tem. Então, eu vou deixar para que o pessoal faça as perguntas. Tem mais coisas, mas eu acho que a gente vai discutindo. Perfeito, muito, muito bom, Cris. Essa parte introdutória, de fato, resgatando o surgimento da legislação, o aspecto constitucional. E nós devemos sempre relembrar o que consta lá no artigo 3º, dentre os objetivos da licitação, né, além da isonomia, garantir a proposta mais vantajosa, nós também temos a questão do desenvolvimento nacional sustentável. E quando nós tocamos nesse ponto de desenvolvimento nacional sustentável, não é apenas no aspecto ambiental, mas isso é no aspecto econômico, aspecto social, aspecto cultural. E isso acaba englobando também essas prerrogativas, esse fomento para as micro e pequenas empresas. Eu sou entusiasta desse tema já há muito tempo, estudo ele, escrevo sobre ele, já fui consultor do Sebrae na área de políticas públicas e legislação aplicada às micro e pequenas empresas. Hoje eu atuo como parceiro do Sebrae e percebo que, de fato, esse importante trabalho que o Sebrae vem fazendo, de fato, vem gerando um resultado. É lógico que nós precisamos aprimorar, né, que a própria administração pública entenda a importância desse fomento às micro e pequenas empresas. Você bem mencionou os microempreendedores individuais, a questão da antecipação de pagamento, nós precisamos rever isso daí. E acredito que esse momento de pandemia talvez seja algo importante para nós reavaliarmos esses mitos, essas regras, essas cláusulas que são tidas ali como imutáveis. Então nós precisamos sim de uma sensibilidade do legislador, mas também dos órgãos de controle para auxiliar, seja com capacitação, seja com orientação e na própria fiscalização, através da LINDB, através de outras legislações. E o que eu percebo, como você bem disse, que o problema não está ali no artigo 42, no artigo 43, isso daí já foi superado. De fato, existe uma certa discordância por parte das empresas de médio e grande porte, questão da isonomia. Muitos até têm uma justificativa que, ao meu ver, guarda uma certa pertinência. Eles falam sempre para mim o seguinte: a simples desoneração tributária dessas microempresas e empresas de pequeno porte que optarem pelo simples, já não seria um benefício, uma prerrogativa, algo que garantisse uma diferença para ela em uma eventual licitação? Então, se nós avaliarmos por essa ótica, tem uma certa pertinência, porque a simplificação tributária, ao meu ver, causa uma diferença abissal ali na formulação do preço, na equação econômica financeira, mas a gente precisa avaliar além, né? Acredito que uma visão sistêmica, e até pelo fato da maior parte das empresas no Brasil se enquadrarem como microempresas, empresas de pequeno porte, nós precisamos sim dessa visão diferenciada. Então, Tiossi, assim, até
assim, complementando, eu acho válido o argumento, né? Mas aí a gente tem que relembrar o que é isonomia, né? Isonomia é discrimen. Em especial porque o que eu quero objetivar não é o menor valor. Por isso que a gente evoluiu na noção, né? A Lei 8666 fala melhor proposta. Ela não fala menor. Menor é decreto-lei 2. Ela fala melhor. Mas a gente evoluiu de melhor para a proposta mais vantajosa, né? Ah, mas não é justo, né? Mas quem diz que é um problema de justiça? Não é um problema de justiça. Se você quer ganhar uma licitação, primeiro, conheça o seu mercado, saiba se lá no teu segmento tem MPE, né? Se tiver MPE, monte uma estratégia para que você, no curso de uma competição, consiga cobrir o valor dela. Então, isso é estratégia. A licitação não deixa de ser uma grande estratégia. Agora, achar que é injusto, não, porque olha, como ela teve direito ao desempate, e aí se eu pudesse, eu cobriria, como tem casos, né? Às vezes na sessão, a segunda colocada, depois ela fala, não, mas eu abaixo mais ainda. Eu sinto muito, né? Eu sinto muito. Não, a lógica não é essa. Eu sei que friamente dar esses benefícios realmente não é alcançar o menor valor. Então, mas não é esse o objetivo. É como você falou, a licitação sustentável. Tá bom, mas só que o objeto sustentável é mais caro que o não sustentável. Então, isso eu vejo muito, em especial no órgão de controle. Quando o órgão de controle vai fazer verificação de preço, ele não pode olhar o sustentável com o não sustentável. Ele tem que olhar o sustentável com o sustentável. Então, esses são parâmetros diferentes. E aí a gente tem que entender isso. Uma coisa importante dentro do que você falou de legislação, você lembrou a questão da inserção do desenvolvimento nacional sustentável, que foi lá em 2010, uma medida provisória, mas até antes disso, a gente teve uma alteração na legislação, porque uma das grandes polêmicas que os entes federativos diziam, não vou adotar porque não está na lei. Né? Não está na lei 866, essa questão de preferência. Que eles tiveram que inserir, e por falta de um dispositivo, tem 3, né? Eu acho assim, divertidíssima essa lei. Artigo 3º, parágrafo 14, parágrafo 5º, e o artigo 5º-A, para deixar claro que tem a preferência. Mesmo que eu tenha produtos estrangeiros, existe a preferência. E isso depois veio na lei da RDC, na lei das estatais, que é o objeto da minha tese de doutorado. Quer dizer, não tem como. Né? O pessoal sempre fala, mas você acha que vai acabar essa política? Eu digo, não, essa não vai acabar. Outras a gente pode até começar a questionar, porque agora a licitação virou solução para todas as demandas sociais. Então, eu vou na licitação para resolver, como política... Tudo bem, política pública acho importante, mas eu não vou resolver todos os problemas do Brasil com as contratações. Mas, com relação ao fomento da MPE, isso não adianta. A gente pode fazer lei nova que não vai mudar. O PL 1292 é nessa linha, né? Só que ele corrigiu um erro. Você me permite já entrar nesse tema ou não? Vamos Sim, fica à vontade. Não, fica à vontade. Segue sua linha de raciocínio aí. Qual foi o problema à época? A lógica, quer dizer, é a questão da boa intenção, né? Se pecou pela boa intenção. A lógica era, não, vamos efetivamente dar preferência a esse grupo econômico, eles precisam de qualquer jeito participar. Então, se criou fomento, o Sebrae trabalhou lá em capacitação, né? Você deve ter acompanhado bem, trabalhou. Então, as duas frentes, porque não adianta nada fazer a lei e não capacitar as pessoas para participar do processo. Ótimo. Mas a gente não contou que grandes iriam criar pequenas para competir com elas. Não, e eu não vejo problema nenhum, sinceramente falando. Que bom, né? Está tendo que criar, está tendo que contratar gente, está recolhendo tributo. Estou achando ótimo isso. Eu não vejo problema com relação a isso. Mas, como nós fizemos uma vinção a um faturamento que é um problema de enquadramento no Simples, nós geramos um problema. Porque aquela questão do valor para enquadramento de MEPP é um problema de enquadramento tributário. E aí sim aquela questão do anual, né? Só muda depois de 12 meses. E isso era uma loucura.
porque durante o ano aquela empresa iria participar de várias licitações, ganhava, já tinha ultrapassado e só a situação dela só mudava no ano subsequente. Não que tivesse alguma vinculação com o enquadramento no Simples, são coisas separadas, que até hoje isso também não é muito claro. Se eu estou enquadrado no Simples, obviamente eu estou enquadrado na preferência, mas eu posso ter a preferência por uma questão meramente de faturamento e não estar enquadrado no Simples, porque aí naquele elenco de atividades eu não posso me enquadrar. Então, são coisas diferentes. Mas como resolver isso, né? O TCU já começou a tentar, ele tem várias decisões onde ele aplica a penalidade naquela empresa que diz, que declara lá, sou MPE, e depois se descobre por uma questão de faturamento, que ela não é MPE. Se tentou resolver isso com a questão da autodeclaração, né? Lá no registro, na junta, não precisa esperar virar o ano, é muito informal. Por um mero documento que você preenche, você vai, se enquadra, desenquadra e reenquadra a qualquer momento do ano. Né? Então, eu digo que o que prova que uma empresa é ou não empresa de pequeno porte é aquela declaração assinada pelo contador. Bota o contador para assinar junto. Porque o contador normalmente não assina. Se não for, e eu já vi isso acontecer, Tios, a empresa participar como MPE, tudo bonitinho, ganhar. Quando vai mandar a documentação, o dono da empresa ligar, doutora, pelo amor de Deus, você tem que me excluir da licitação. Eu não sou mais. Falou, mas como não é mais? Não, sabe o que é? Eu fui falar com o meu contador por causa do balanço, e ele falou assim, você não é mais, por causa da questão do faturamento, já extrapolou. Né? Então, isso é algo, são problemas práticos. A lei não conseguiu resolver isso. Né? Aí o PL 1292 está tentando resolver. E aí, eu me lembro que eu ouvi uma vez uma fala, acho que quando estavam apresentando o PL na ENAP, e eu achei bem interessante, o Comprasnet, ele já é integrado com a Receita, né? E acho que tem outros sistemas que também já têm essa integração com a Receita. Então, se a empresa vai lá e coloca a sua MPE, que ela declara no sistema, já bate o CNPJ e já consegue verificar se, pela questão do faturamento, ela é enquadrada ou não. Eu acho que essa é uma saída. Mas ainda não é uma saída nacional, porque nem todos os sistemas têm essa vinculação com a Receita. Então, primeiro precisaria ter essa vinculação. Outra coisa que se tentou fazer é colocar um limite, né? E dizer assim, não, preferência, ela não pode se aplicar em todas as regras. Que isso também depois, eu digo assim, quando eu estava trabalhando lá no Ministério, eu também não pensei. Mas depois, quando eu estava estudando para escrever, que acho que a gente muda a cabeça, né? A gente tem que arrumar argumentos jurídicos. Eu falei, mas espera um pouquinho. E eu me lembro que o Márcio Camarosano, eu discutia isso muito com ele, e ele falava assim, isso para mim fere isso, porque preferência não pode ser uma coisa aplicada em todas as hipóteses. E aí eu falei, mas olha, eu acho que ele tem razão, porque todos os editais têm isso. E eu me lembro que uma vez eu vi um edital, era assim, 50 milhões. E aí ele colocou regra de preferência por uma determinação do jurídico. O jurídico falou assim, não vou aprovar se você não colocar a preferência para MPE. E aí eles me perguntaram, falou assim, mas como assim? Eu não vou conseguir na prática? Porque pela questão do faturamento, lá os 10%, se ela disser para mim que ela é MPE, como é que ela vai ter o patrimônio líquido mínimo de 10%? Então ela está mentindo para mim. E eu falava, meu Deus, se você tem razão com relação a isso. Se é preferência, a preferência ela tem que ser dada quando juridicamente ela é possível. E não em todos os casos. Se eu dou a preferência em todos os casos, na verdade isso não é preferência, né? Isso eu tô dando um tratamento desleal para ela, porque aí sempre ela vai ter a preferência. E acho que isso é uma coisa importante que o PL 1292, pelo menos se for aprovado, né, ele está tentando resolver. De colocar o limite de 4.800.000, praticamente a gente não faz mais diferença, né, entre ME e EPP, a gente colocou esse teto dos 4.800.000 como sendo um máximo. Tá? O valor do item não pode ultrapassar, o valor estimado da licitação não pode ultrapassar. Pega o período de 1 ano para fazer essa contagem. Então, acho que isso vai colocar um pouquinho mais de ordem nessa questão das contratações. Deixar você falar. Perfeito, Cris. Estou entusiasmada aqui. Não, muito bom. Realmente é um tema, você vai falando, vai borbulhando ideias aqui, que realmente ele traz interpretações que variam diante de cada caso concreto. A própria legislação não conseguiu
trazer todas as possibilidades, essa questão mesmo que você comentou, de uma licitação milionária, que exige ali um capital social mínimo de 10%. Né? Como que, eventualmente, diante do valor máximo, valor estimado, uma microempresa vai comprovar? Isso daí não está lá no artigo 49, naquelas hipóteses em que não se aplica às licitações exclusivas, é algo que não tem previsão direta, mas depende de uma análise criteriosa. Daí você tocou naquele outro ponto relacionado à justiça. Ah, não é uma questão de justiça. Né? Já diria Aristóteles, tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, medida de suas desigualdades. Então está lá, Constituição Federal, artigo 3º, tem outras legislações que também acabam tendo aplicação direta. Agora você mencionou 2 pontos. O primeiro é em relação às empresas de grande porte, que muitas vezes estão criando microempresas para participarem principalmente dessas licitações exclusivas até 80 mil ou das cotas de até 25%. Só que muitos não observam aquelas vedações que estão ali no artigo 3º, parágrafo 4º. Do parágrafo 4º. Quando isso, que participa ali do quadro societário, tem inúmeras hipóteses ali, que são até um pouco confusas, mas existem várias hipóteses ali. E o que acontece? Geralmente o contador acaba alertando isso daí. Mas existe um acórdão aqui do TCE Paraná 2019 que diz o seguinte: Tribunal Pleno, é irregular exigir em edital de licitação que a declaração de enquadramento de MEPP seja assinada pelo contador do licitante. Acórdão 3614/2019. Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, primeiro ponto, não existe fundamento legal. E segundo, a mera declaração do próprio licitante constitui uma prova idônea. Então, se ele está se autodeclarando, isso por si só já é suficiente. Então, nós teremos que partir do princípio da boa-fé. Mas no campo prático, a gente percebe que isso nem sempre acontece. E quando você detecta que aquela empresa vencedora, que já assinou uma ata, assinou um contrato, ela não poderia ter usufruído, já está na metade da execução contratual, já prejudicou uma série de outras empresas. Então, assim, nós precisaríamos avaliar. Mas esse acórdão, ao meu ver, ele faz um sentido, levando em consideração a estrita legalidade, e a própria questão da legitimidade do responsável legal da empresa. O Tribunal de Contas da União, como você bem disse, possui inúmeros acórdãos que a mera declaração, né, caso a empresa não esteja mais enquadrada, isso daí constitui fraude à licitação, por mais que o licitante não tenha sido declarado vencedor. Só de ter participado, isso por si só constitui fraude, e existem inúmeros julgados de inidoneidade. Então, assim, a jurisprudência ela tem se debruçado. Pode complementar. Não, só para complementar. Tudo bem, mesmo, né, que tenha esse julgado, você me encaminhou, eu dei uma lidinha. Acontece que, por norma local, é que aí não, o tribunal já falou, ok, não pode. Mas por norma local, eu poderia obrigar sim. E, mesmo aí, como é que resolve? O balanço. O balanço tem que ser assinado pelo contador. Então, perfeito, mesmo que ele declare, e veja, nesse caso que eu narrei para você, que foi eletrônico, aí nem tinha a questão do balanço assinado, porque realmente é Então, eu tenho que presumir a boa-fé dele, até para não puni-lo, que foi essa orientação que eu dei à época. Eu disse, olha, porque queriam punir. A pregoeira queria, não, vamos punir. Eu falei, não, você não vai punir, não. Porque assim, eu já fui comissão de licitação pregoeira, eu já tive dos dois lados, né? Eu já tive no governo, já tive fora do governo assessorando. Eu sabe aquela coisa? Eu já fui peão, eu sei como é que é. Você conduzir um processo, analisar. Não é coisa simples, né? Então, eu falei para ela, não, a gente tem que pressupor a boa-fé dele. Quando ele preencheu lá o sistema e declarou que ele é uma MPE, até então ele não tem essa informação. E acho assim, não tem como, e acho que não há necessidade de dizer assim, mas ele tem que se precaver, tem que falar. Gente, mas você está falando de uma empresa pequena, o contador, primeiro, não fica lá dentro. Não estou falando de uma média grande, o contador é um setor da empresa. Né? É alguém que dá uma... Vai pensar que ele tem que ligar para o contador e falar, olha, eu ainda sou MPE? Não, vamos partir do pressuposto que ela agiu de boa fé. Aí, no momento em que o contador fala, eu não vou assinar esse negócio, não. Aí tudo bem. Então, tá bom, eu vou excluí-la, aí tá dentro daquela lógica que o pregoeiro pode justificar a exclusão da empresa e
não vou aplicar penalidade. Então, assim, eu não vejo problema, não vejo. Se não puder resolver pela declaração, teria que ser física, né? Porque no sistema aí não tem como, eu Sim. resolvo por essa questão do balanço. Tá. Agora, olha só, Perfeito, vou Cris. lembrando aqui também. Você E tocou agora o num decreto ponto federal? polêmico. Não sei se era Fala, isso que pode você falar. ia comentar, mas você tocou na questão do Ah, balanço, que ele de fato também auxilia nessa constatação, mas as maiores dúvidas e questionamentos que eu recebo é se de fato uma microempresa, empresa de pequeno porte ou o próprio microempreendedor individual necessitam de um balanço. fazer Né? Daí a gente entra naquela questão da pronta entrega, tem o decreto federal, o artigo 3º do isso, 8538. que dispensa, Então, mas isso, assim, eu lembro, vários doutrinadores já se manifestaram. Eu acho que tem que dispensar. E aí ela faz um mero balancete, também assinado pelo contador. Né? Mas tem entendimento que diz que uma coisa é a norma para fins contábeis, outra coisa é a lei de licitações, que nesse caso a lei predomina e aí tem que fazer balanço, porque se ela quer participar de licitação, ela tem que fazer balanço. Então, o que eu vejo na prática é que cada administração age de um jeito. Tem a administração que libera, e às vezes até é edital, né? Tem a administração que acaba liberando por um questionamento, um pedido de esclarecimento ou impugnação da empresa, e tem a administração que não libera, não. Diz, não, se você quer participar da licitação, essa é a minha condição, você vai ter que fazer balanço. Mas nem era isso que eu queria polemizar. O decreto do pregão eletrônico, 10.024, que curiosamente, assim, eu tenho percebido, o governo federal, ele joga de uma forma muito inteligente. E a gente está tendo que discutir decreto como norma geral. Eu acho isso divertidíssimo. Que é a ideia da juridicidade, para mim, não tem problema nenhum. Mas agora, com a recente alteração que houve no decreto federal da MPE, ele colocou essa obrigação, né? De que a empresa, quando receber verba lá para o convênio, ela obrigatoriamente vai ter que usar a Lei 10.024. Perfeito. E aí vai ter que usar o regulamento, o decreto federal do governo para fins de preferência MP. Quer dizer, não quero saber que quero que você use o meu, porque a verba é minha, sou eu que mando na norma. E aí, no pregão eletrônico, com essa lógica de eu ter que encaminhar a documentação antes, a gente vai resolver essa questão. Porque essa documentação, a questão do balanço, eu já vou ter que ouvir o contador. Então, acho que, de alguma maneira, eu não tenho certeza, eu estou aqui elucubrando, se isso foi pensado, mas de alguma maneira resolve. Porque eu já vou encaminhar a documentação antes, o balanço já vai antes. Então, o contador vai dizer, não, você não é MPE, não. Então, ele vai participar sem a preferência. Tudo bem, ele vai conseguir participar, mas ele não vai ter as preferências. Eu acho que também é uma saída. Adotar essas temáticas do pregão eletrônico acaba resolvendo também. Perfeito. No pregão eletrônico, de fato, a questão das prerrogativas, ele vem expressa lá no artigo 36 e o artigo 43, parágrafo 7º, a questão da regularidade fiscal, tardia, trabalhista, a própria questão do empate ficto. Então, o decreto ele trouxe justamente para demonstrar ao gestor que ele recebendo uma transferência voluntária da União, de fato, ele necessita fomentar as microempresas, as empresas de pequeno porte. Né? Então, de fato, tem todo sentido essas técnicas que o Executivo Federal vem adotando. Cris, o que eu tenho percebido, assim, você comentou licitações em que elas possuem itens exclusivos, itens de ampla participação. Já vi licitação que ela, na mesma licitação, tem as cotas reservadas de até 25%, e daí a gente entra numa outra temática também, se a cota seria de até 25% ou se seria de 25%, porque o que eu vejo no campo prático é o pessoal aplicando exatamente 25%. 25%. E eu já vi também o pessoal aplicando em serviços, sendo que o parágrafo 3º diz que é para bens de natureza divisível. Então, assim, no campo prático a gente acaba percebendo assim uma grande dificuldade na aplicação da norma, porque no primeiro momento parece muito simples, mas na hora de elaborar o edital e deixar isso de forma clara, didática para o licitante, surge aí a grande dificuldade.
Então, isso daí é bem polêmico. E talvez a maior polêmica que eu tenho percebido é na questão da limitação, a prioridade na contratação local e regional. De fato, é possível restringir para participação exclusiva ou não? Essa prioridade, ela seria semelhante a um empate ficto, que a microempresa local ela teria essa carta na manga de até 10% para cobrir o preço de uma microempresa que não é local? Ou isso daí seria aquela prioridade quando a gente está falando de empresas nacionais que você poderia pagar até 10% mais caro? Então, assim, é um artigo ali que ele demanda várias interpretações e o poder público ele tem tido muita dificuldade. Ele é muito óbvio. E aí o que eu tenho visto, assim, por exemplo, até te dou uma referência do decreto aqui no município de São Paulo. Ele não explicou isso. E a gente usa na dispensa. Olha que interessante. A gente acaba usando esse limite dos 10%, nem na competição, a gente usa na dispensa, né? Então, o que eu acho é que se pode estipular, sim. E aí eu concordo, o Marçal fala isso, e o Marçal já fala isso independentemente da regra de MPE, é que quando você faz compras, até a questão do valor, você deveria limitar mesmo. Faça contratações locais, porque muitas gente faz uma contratação. A empresa é lá do norte. Bom, primeiro que até chegar aqui, depois se o negócio não está certo, até voltar, se eu preciso de uma ciência, eu vou aplicar uma penalidade. Às vezes, normalmente é multa, valor baixo. A empresa não paga, não recolhe a multa. Quer dizer, por que eu não posso fechar? Eu entendo que pode, né? Essa questão da cotação eletrônica, não querem transformar a cotação eletrônica para todos os postos de dispensa? Tira a questão da dispensa só da dispensa pelo pequeno valor, né? E que ainda não é pequeno valor, né? Porque é o pequeno valor limitado. Então, não, olha, tem gente limitado até 80 mil. Não, deixa tudo para dispensa e para as outras hipóteses, coloca a regra da preferência na cotação eletrônica para a micro e pequena empresa. E deixa o administrador, quando não for possível, o MPE. Né? Ah, não, olha, não é possível porque é uma questão de capacidade, é uma questão de falta de competição no mercado, não sei. Mas eu acho que saídas dentro da legislação, elas existem. Né? E eu acho que a gente tem que procurar esses caminhos mesmo, porque já são coisas complexas. E eu não sou contra que a União, da forma que ela vem fazendo, obrigar que a gente use o Decreto Federal de Proteção ao MPE, isso dá uma certa uniformidade, porque cada ente federativo tem um critério. Né? Cada um tem um critério para preferência. Você falou a questão do atendimento dos documentos, né? E eu vi aqui, alguém falou que o pessoal falava, não, passa muito rápido, eu não consigo acompanhar, e realmente, a gente não consegue acompanhar. Em que momento analisa essa questão da documentação de habilitação? Meu Deus, porque o próprio decreto, ele fala assim, para a contratação. Ah, tá bom, para a contratação. Então, não é na licitação, porque são coisas diferentes. Uma coisa é montar o processo, fase interna. Outra coisa é a licitação propriamente dita, formalizar a relação contratual e depois gestar o contrato. Então, na verdade, eu só vou ver isso quando eu estou formalizando a relação contratual. Então, eu já acabei a licitação. Eu já tenho lá uma empresa homologada e adjudicada. Aí é que eu vou ver a documentação dela. Tá bom. E se ela estiver errada? Como é que eu faço para voltar? É possível voltar se eu já concluí a licitação? Então, assim, isso para mim é uma celeuma, essa redação. Eu acho que o que eles quiseram dizer foi o seguinte: não olhe na fase de habilitação. A fase de habilitação é só uma mera declaração. Você vai olhar depois, quer dizer, uma análise diferida. Eu não vou excluir a empresa porque ela está com uma certidão positiva ou uma certidão vencida. Ela vai ter um outro momento, que vai mudar também de acordo com a modalidade, para poder usar essa prerrogativa, né? Então, mas no meu modo de ver, tem que ser antes de declarar vencedor. Eu não posso homologar, adjudicar, se eu não olho a documentação da empresa. Eu não consigo compreender isso. Não é um requisito só de contratação. Porque se fosse para contratar, Tiossi, e depois ela não tivesse, eu perdi a licitação. Essa questão é muito simples. Se a gente volta, pega o segundo. Como assim volta, pega o segundo? Você tem sistemas. O BEC não tem essa possibilidade de voltar. Então, quantas vezes eu vi, por causa da prerrogativa de MPE, deixar de ser eletrônico e passar a ser presencial? Porque essa questão de voltar no sistema não seria possível.
Então, tudo bem, a gente pode discutir, mas o sistema pode inviabilizar um direito? Não pode, mas atualmente a gente se pauta muito pela questão do sistema. Isso que a gente tem que pensar com relação a essa prerrogativa, né? Muito bom. Eu, particularmente, acredito que todo ente federado ele deveria regulamentar a questão da Lei Complementar 123 de acordo com as suas peculiaridades e particularidades, principalmente essa parte procedimental, né? Porque, de fato, a legislação ela traz terminologias ali que demandam uma interpretação e, muitas vezes, o que parece óbvio no campo prático acaba dificultando a aplicação da norma. Então, o primeiro passo, faz ali o seu regulamento, não aquele Ctrl+C, Ctrl+V de regulamentos de outros entes federados, mas de acordo com o seu ente federado, porque isso, sem sombra de dúvidas, vai agregar segurança jurídica ali na aplicação da norma. E um outro ponto, assim, interessante, é que nós, o gestor público, principalmente para a aplicação do artigo 48, é que ele avalia o artigo 49 também, né? Porque a gente fala muito nesse fomento às prerrogativas das micro e pequenas empresas, mas muitas vezes eu vejo uma aplicação direta, sem qualquer critério, sendo que o artigo 49 ele traz os critérios, quando eventualmente ocorrer um prejuízo para a administração, não existir um mínimo de licitantes, ele traz condicionantes. Mas, como antigamente era uma faculdade, a Lei Complementar 147 trouxe essa obrigatoriedade nos incisos 1 e 3 do 48, todo mundo só olha para o deverá, deverá, deverá. Então, faz a cotação, estimativa de preço. Viu que o valor está até 80 mil, eles já fazem exclusivo. Eles não avaliam o cenário local, não avaliam se vai ter um prejuízo, não avaliam essas outras questões que são muito pertinentes. Em razão disso, eu tenho visto muitas licitações desertas, porque de fato não existe as microempresas para aquele segmento em determinadas regiões, ou eventualmente pagando valores mais caros justamente por conta dessa cautela preliminar. Então, o artigo 49, de fato, é fundamental. Não, eu cheguei a uma vez, até eu conversei isso rapidamente com o Edgar. Porque eu falei, olha, quem tem que provar essa questão dos 3, né? E ele me falou, olha, essa prerrogativa não é da administração. Ela tem que, o licitante é que tem que provar, então ela tem uma análise. E ela faz, vamos imaginar que ela não abra com a preferência, ela diz, não, ela justifica que não tem os 3. O licitante é que tem que demonstrar que ele é MPE, ou seja, que estaria enquadrado lá na regra de ter no mínimo 3 empresas. Então, eu concordo, porque não há como a administração conhecer todas as empresas. Isso é humanamente impossível para ela conseguir já de antemão. Então, o que ela acaba fazendo, como você colocou? Ela acaba abrindo a licitação, ela arrisca. Aí vou ver, se aparecer, tudo bem. Se não aparecer, pronto, eu tenho a justificativa. Mas é sempre um caminho mais fácil, porque aquele medo do controle, né? Se eu fizer, depois alguém vir, porque vai vir o Tribunal de Contas, vai colocar. Não, mas olha, tem empresa tal, que fez uma busca no Google, né? Fez uma empresa tal, que poderia participar dessa licitação. Então, a gente tem que inverter um pouquinho essa lógica, né? Vamos partir da boa-fé da empresa, da administração, que se ela colocou é porque não tem. E pronto, a empresa que depois vai discutir, ou vai se apresentar, olha, da próxima vez eu existo, tá bom? Então, eu acho que falta um pouquinho dessa interface. Eu acho que nisso o Sebrae podia ajudar, sabia? Algum tipo de interface com o Sebrae, que ele fornecesse listagens, alguma coisa nesse sentido. Isso ia ajudar muito o gestor público, para ele poder embasar essa justificativa de fazer licitação com prerrogativa ou não e já enquadrar direto no 49. Eu acho que isso seria uma solução, né? Eu falei, a gente tem. Não, muito bom. Cris, tenho tantos pontos aqui, fiz tantas anotações, acórdãos polêmicos para a gente discutir, mas conversa boa é aquela que passa rápido. Eu fui notificado, temos 1 minuto aqui de encerramento. Então, ó, agradeço você, show de bola, uma verdadeira aula. E deixo aberto para suas considerações, espero encontrá-la presencialmente para a gente conversar, porque esse é um tema que eu gosto muito. Então, fica bem, fica com Deus e suas reflexões. Obrigada, Tiossi, agradeço aí mais uma vez. Gente, vamos pensar nesse tema com carinho, né? Eu sei que licitação tem outros temas, né, muito importantes também, mas eu acho que esse, no momento, ele vai ajudar bastante, inclusive o desenvolvimento do país,
até vamos aproveitar, vamos comprar dos nossos vizinhos, não precisamos ir numa grande rede, vamos comprar aqui do Zezinho da esquina, da tiazinha que vende ali. Eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E vamos pensar em saídas para que o governo consiga usar outros instrumentos da lei, ou talvez esses novos que virão, para poder fomentar esse grupo econômico.